Pá, 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 pá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal. E hoje o vídeo não é pesado, mas é um vídeo mais, mais sério. Não que os outros não sejam, não que os outros sejam vídeos de comédia ou algo assim, mas em resumo, deixa eu levantar aqui o microfone. Em resumo, um conhecido meu faleceu dia 28 de fevereiro. Teve a sua morte decretada. Ele já estava há alguns dias em internado, né? Teve um problema na cabeça, sofreu e partiu. Felizmente partiu muito cedo, tinha a minha idade, né? Tava já chegando aos 23 anos, era jovem, né? Tinha uma vida toda pela frente, infelizmente partiu. E o vídeo não é para homenagear ou pisar em cachorro morto, chutar cachorro morto. Mas sim para porque eu tirei algumas reflexões que não são exclusivas apenas dele, mas são bem sérias, no sentido de que ele deixou um certo legado, dá para se dizer que ele deixou um certo legado com a vida dele. Eu achei interessante de se compartilhar. Antes de tudo, quero deixar claro que eu não vou falar o nome dele, porque ele não é uma figura pública. E eu acho que como uma pessoa, né, um indivíduo não público, ele e a família dele têm todo o direito de ter a sua privacidade respeitada, de ter seu momento de luto dos seus familiares, no caso, respeitados. Então, por isso eu não vou falar o nome dele. Eu vou pedir encarecidamente que as pessoas que me conhecem ou conhecem ele não falem o nome dele nos comentários, tá? Para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de transtorno para os familiares ou para qualquer pessoa que seja. Que, né, que tenha tido contato com ele, ou seja, do núcleo familiar dele, social, tanto faz. Então, peço que mantenham a privacidade dele respeitada. Antes de tudo, gostaria de deixar claro os mais sinceros sentimentos a qualquer pessoa que esteja sofrendo com a partida dele, né? Seja familiar, seja amigo, colega, tanto faz. E que Deus conforte vossos corações. Tá? Então, em resumo, como falei, ele partiu recentemente, dia 28. Foi decretada a sua morte, né? Ele ainda tinha um pouco de vascularidade no cérebro, algo assim. Então, ele não era contado como falecido ainda. Mas isso mudou dia 28, né? Faleceu. Fiquei sabendo de madrugada, da madrugada de ontem para hoje, dia 2. E lamentei bastante a morte dele. Fiquei muito triste. Estou muito triste. E esse vídeo é mais porque a pessoa em si, eu tenho uma história bem particular com ele, bem particular no sentido de, tipo, específica, né? Como eu falei, esse vídeo não é para homenagear, mas também não é para atacar, né? Não tô chutando cachorro morto aqui. É porque é um vídeo que realmente tem boas reflexões sobre. Eu conheci esse rapaz na escola, no ensino fundamental. Eu devia ter aproximadamente entre 12 e 14 anos quando eu vi ele a primeira vez. E é engraçado porque o nosso primeiro contato foi um contato nocivo, hostil. Porque eu era um. Não tô falando que ele era alguém ruim especificamente, mas na escola, por eu ser nerdão, quietão e não sei o que, e ele ser de uma bolha mais. O pessoal do fundão, essas coisas assim.
ele acabou praticando bastante bullying comigo na época. Ele liderava um grupo de pessoas que praticavam bullying comigo, perseguição, etc e tal. E sinceramente, não me abalava tanto as coisas que que ele especificamente fazia comigo. As outras pessoas geralmente eram mais agressivas comigo do que ele. Mas ainda assim ele liderava essas pessoas. Depois da escola, por ironia, acabamos nos encontrando em um grupo de amigos em comuns. E, por incrível que pareça, ele tinha mudado. Pelo menos essa abordagem comigo. Então, ele tinha cometido bullying comigo, mas quando nos encontramos de novo, agora fora da escola, né, ele já tinha uma abordagem diferente comigo, uma abordagem parecida com um coleguismo, beirando a amizade, apesar de não termos intimidade. Então, acabamos convivendo pouco tempo. Ele acabou convivendo um pouco até mais do que com os meus parentes, por, por mais engraçado que isso soe, ele acabou convivendo mais com meus parentes do que comigo, né? Ele acabou saindo bastante com alguns parentes meus. E eu acabei não, mesmo assim, não me aproximando tanto. Mas não por resistência, rancor, nada disso. Foi só acaso mesmo. E ele mudou radicalmente de um rapaz, é, assim, despreocupado com o futuro, consigo mesmo, etc e tal, nem aí pra nada, agressivo e revoltado. Ele foi se tornando um cara mais tranquilo no sentido de, tipo, não ser hostil com os outros, de primeira, praticar bullying, etc e tal. E foi buscando um caminho até muito bonito, cara. Um cara que era do fundão, aquele cara que faz piada com as pessoas, gordo, mulheres, etc e tal. Ele foi para um caminho bem legal, ele foi buscar filosofia, ele se converteu ao catolicismo, né? E ele buscou um caminho diferente do que o ambiente dele proporcionava a ele. Então, se o ambiente proporcionava a ele rancor, ódio, inveja, essas coisas assim tal, ele, de uma certa forma, tentou buscar algo contrário a isso. Não quis ser só mais um cria, não quis ser um bulinador. Ele realmente buscou, em algum momento da sua vida, se converter em todos os sentidos, né? Não necessariamente virar um cristão. Mas futuramente ele foi se tornando cristão, mas ele primeiro buscou outras coisas, que já são muito boas, né? E isso, eu lembro que isso me impactou, porque ele tinha toda aquela cara, aquele perfil de bulinador, de perseguidor, de cria, de um cara que não liga pra nada, e foi se transformando num cara decente, ele foi se transformando num ser decente. Uma pessoa que teve uma infância relativamente sofrida, perdeu o pai, morava num lugar ruim, com pessoas ruins, buscou algo diferente para a vida dele. Com o tempo, acabou que a gente brigou de novo, por outros motivos, e não tô querendo me pagar de virtuoso, mas eu ainda tentei buscar uma conciliação com ele, não. Porque eu achava que ele seria um bom agregador na minha vida, assim como eu também acho que eu seria um bom agregador na vida dele. E eu queria que a gente genuinamente queria que tivéssemos sido mais amigos. Mas toda vez que a gente concorria para isso, acabava que brigávamos, né? E eu sempre percebi, tanto na época da escola quanto nessa época onde a gente se reaproximou, que ele sofria com um certo complexo de inferioridade, ele era bem frustrado. Uma característica que fazia muita gente brigar, que ele gerava uma rivalidade que não existia entre nós. Então ele queria, porque queria que eu e ele debatêssemos constantemente sobre filosofia, sobre teologia, sobre política.
E ele constantemente me botava numa bolha que eu não fazia parte. Então ele ficava falando que eu era liberal, aí depois ele falava que ele era conservador, aí depois ele mudava radicalmente e falava que era de centro-esquerda, que não sei o que não sei o que lá. E isso acabava gerando um atrito entre nós, né? Com o tempo ele percebeu que isso acabou sendo nocivo para nós e a gente acabou só se parando de interagir entre si com, porque era melhor. Então, tem até um episódio muito interessante que ele fala para um amigo em comum, eu e dele, que ele fala assim: Ah, não quero falar mal do Irano mais, eu não quero falar dele, entendeu? Vamos mudar de assunto. Porque era muito comum ele, quando eu tava com esse meu amigo em comum, ele falar mal de mim, etc e tal. E não só comigo, eu não sou ninguém especial, mas ele também tinha com outras pessoas isso, né? E acabou que depois de um tempo ele afastou pessoas decentes da vida dele e nas próprias palavras dele ele buscava ascensão social com pessoas medíocres. Então um cara que estava se tornando decente, que estava estudando coisas legais, ele não queria mais ser aquilo genuinamente, ele só queria parecer ser aquilo. Então ele queria parecer ser filósofo, queria parecer ser teólogo, ele inventava mentiras para poder parecer algo que ele não era, bem sucedido, etc e tal. E isso acabou me afastando e afastando outras pessoas que realmente queriam o bem dele. Porque apesar de brigarmos, em momento nenhum eu queria que ele se ferrasse, queria que acontecesse algo de ruim com ele. E eu não falo isso para pagar de bonzinho agora em cima da morte dele. Deus me livre. Mas porque eu realmente, apesar de não ter tido muita intimidade com ele, eu me considerava um amigo. E eu considerava ele, de certa forma, um amigo. Porque o que eu mais queria era que a gente não brigasse e a gente se tornasse amigo mesmo, dele vir na minha casa, de eu ir na casa dele e etc e tal. E eu lembro que quando aconteceu algo muito legal na minha vida, algo que eu fiquei genuinamente muito feliz na minha vida, ele me mandou mensagem mesmo a gente brigado. E ele como era um cara orgulhoso, eu fiquei até surpreso dele ter me mandado mensagem, porque a gente tava brigado, a gente tinha tido uma discussão meio séria, e ele mandou mensagem assim: Ah, cara, apesar de a gente ter brigado, eu desejo tudo de bom pra você. Tô muito feliz que você conseguiu isso aí que você queria muito. E tudo de bom pra você e tudo mais. E eu mandei uma mensagem muito similar a ele. Falei, cara, muito obrigado e tal. Eu também, apesar de a gente ter brigado, eu também quero tudo de bom pra você. E até no final da frase, eu até falei assim: Ah, porque, pô, cara, vamos deixar você daí pra lá. Que tal a gente marcar um dia aí de se ver, de tu vir aqui, a gente conversar, lavar essa roupa aí, lavar a roupa que eu digo é a moda expressão, tá? Não tô sendo literal, não tô falando que ele era sujo, eu estou falando que lavar roupa, pegar esses assuntos pendentes entre nós e bater um papo, deixar isso no passado e quem sabe construir algo legal entre nós, uma parceria de verdade. Porque era o que eu mais queria, era gerar uma parceria com ele, era que fôssemos mais próximos, mas infelizmente ele tinha um comportamento meio autodestrutivo. E eu já falei isso até em um vídeo, não estava falando sobre ele, mas falando sobre a similaridade que existe em pessoas depressivas e pessoas que usam droga, que essas pessoas têm em comum um comportamento autodestrutivo. Eu não estou aqui falando de que ele usava droga ou que ele era um filho da puta, apesar de ele ter sim traços depressivos. Isso era o que mais me entristecia nele, cara, porque eu via que ele era um cara solitário, não tinha pai, morava num ambiente ruim, as pessoas não ligavam pra ele, ele era um cara solitário, ele mesmo falava isso. E por isso ele buscava muito a aprovação de pessoas ruins, cara. Pessoas ruins, eu falo assim, não tô falando pessoas criminosas, etc e tal. Mas pessoas, assim, de baixo padrão. Pessoas que não queriam ver o bem dele, que humilhavam ele, rebaixavam ele, tratavam ele que nem capacho. E ele não é a única pessoa que eu conheço que faz isso, né? Que busca a aprovação de pessoas ruins, pessoas de má índole, para poder ter a aprovação dessas pessoas, né? Infelizmente o cara partiu e o que mais me fez doer o coração quando eu fiquei sabendo disso, além da pouca idade,
Foi o seguinte, uma vez na sala de aula, dando catequese para uns crismandos meus, eu falei uma coisa, eu falei, olha só, gente, o inferno, ele não é o inferno do Cebolinha lá, que a gente chega lá de boa, aí tá lá o diabo tocando os outros com tridente, etc e tal. O inferno, ele é o lugar mais distante de Deus, e é isso que vai fazer você sofrer eternamente, né? Como a nossa alma é eterna, é isso que vai fazer você sofrer eternamente. Então, se você morrer luxurioso, se você morrer irado, se você morrer guloso, você não vai poder saciar essas sensações que você pode saciar ainda em terra. Então, eu como muito, eu gosto de comer e aí eu morro. Como eu sou uma alma, eu não posso simplesmente levantar e ir ali na cozinha e fazer um bife para eu comer. Então, se eu ficar com fome, é uma coisa que, tipo assim, é insustentável, eu não tanco, eu não aguento ficar 30 minutos com fome. Quando eu morrer e eu não poder comer instantaneamente, e aquilo for basicamente o meu sentido de vida, isso me afastaria de Deus, porque é um pecado. E naturalmente eu ficaria com uma fome eterna. E tem um filósofo, não sei se é Aristóteles, se é Platão ou é Sócrates, que fala dessa concepção de inferno pré os conceitos cristãos. Então ele fala que tipo, ele já defendia da imortalidade da alma, e se acontecesse de a gente morrer com as nossas paixões e vícios à flor da pele, a gente sofreria com um inferno constante por a gente não estar saciando aquilo. Então a gente seria tão apaixonado em comer, em se irar, em invejar os outros, que quando a gente morresse e não pudesse saciar essas sensações, nós sofreríamos justamente por causa disso. Não porque necessariamente fomos maus ou porque deixamos de fazer o bem, mas porque nós estamos embriagados das nossas paixões e vícios. E eu estava falando com meus alunos o seguinte: como a nossa alma é eterna, o inferno vai ser eterno, porque nós não vamos morrer, deixar de existir. E sabendo disso, imagine você tá com muita fome agora. Aquela fome que te deixa fraco. Ou você tá muito irado, aquela ira que te deixa até com dor de cabeça, de tão puto que você tá das coisas, da vida, de alguém, sei lá. Sentir isso por alguns minutos já é ruim. Imagine sentir isso pelo resto da sua vida e a sua vida ainda acaba. Mesmo que você vive 80 anos, é só 80 anos. Agora imagine sentir isso pela eternidade, você sentir fome pela eternidade. Tem até um. Eu esqueci que personagem é esse da mitologia grega. E eu não sei se ele. Não sei se ele. Não sei se ele pega a mulher de algum deus grego. Eu não sei se ele. O que que ele fez. Mas ele é punido na mitologia grega a ficar num lago onde a água fica até aqui, o queixo, mais ou menos. Ou seja, ele não pode se abaixar, senão ele morre afogado. Ele não pode se abaixar, então ele tem que ficar constantemente ereto, rígido. E tem um galho de frutas, de coisas, de alimento aqui, perto da cabeça dele. E aí ele sente muita fome e muita sede. Só que quando ele se abaixa para beber a água reduz. E aí ele nunca consegue beber a água. E com fome, ele tenta pegar o fruto, mas o galho sempre está mais alto do que a mão dele. Então ele tenta chegar perto do galho, o galho está aqui, ele tenta chegar perto do galho, mas o galho sempre dá uma levantadinha. Então, constantemente. Então, como eu estava falando, os vícios, os pecados, as paixões, eles têm essa necessidade de nós estarmos saciando-nos constantemente. E aí, eu falando com meus alunos, ó, você vai passar a eternidade no inferno, se você for pro inferno, etc e tal. Então, tem certeza que é um bom negócio para você, para vocês, se agarrarem tanto aos pecados, às paixões, ao ponto de o preço ser a eternidade sofrendo com o simples não poder saciá-los? Porque todos têm constantemente uma dor quando você não sacia.
a luxúria, a gula, a preguiça, a ira, todos os pecados, quando você não sacia eles, eles te dão uma dor interna, né? Uma dor física, uma dor espiritual. E quando eu me toquei que a pessoa realmente faleceu, né? Esse rapaz realmente faleceu, eu fiquei pensando em toda a dor que ele tinha no coração dele, os complexos, os transtornos. E fiquei pensando, cara, e uma coisa que me deixou muito, isso eu confesso, me deixou muito puto, foi eu entrar lá nas redes sociais dele e ver um monte de pessoa que às vezes menosprezava ele, que não ligava pra ele, que conheceu ele há pouco tempo e não tava nem aí pra ele, chamando ele por um termo que é um termo, não vou falar pejorativo, até porque de certa forma ele gostava desse termo, mas um termo assim meio degradante, porque era referente a uma época dele, uma fase dele que ele estava disperso, sofrendo, entendeu? É como se, por exemplo, eu parasse de fazer vídeo agora e parasse de fazer coisas legais agora, não necessariamente vídeos, e começasse a me afundar em drogas. Aí todo mundo começasse a botar meu nome de seringa, porque meu apelido é seringa, porque eu fico aplicando drogas na minha veia. Não era o caso dele, tá? Pelo amor de Deus, não é que ele usava droga. Mas todo mundo começasse a me chamar de seringa nessa minha época meio ruim da minha vida. Aí eu voltasse, saísse dessa época, né? Parasse com isso. E voltasse pra. E voltasse pra o que eu faço agora, de legal, de interessante. Entendeu? E. E aí as pessoas continuassem me chamando de seringa. Sendo que eu não sou mais essa pessoa que consome esse tipo de coisa, que tá nesse momento degradante da minha vida, entendeu? Então eu fui lá nas redes sociais dele e tava lá as pessoas falando se referindo a ele por esse termo que se remete a uma época degradante dele, uma época mais baixa. Então dava para se perceber, olha que triste, cara. As pessoas que olharam para ele agora nesse último evento da sua vida, que foi a sua partida, são as pessoas da época degradante da vida dele que não estavam nem aí pra ele agora, pro ele de semanas atrás, de meses atrás. Entendeu? E ele tinha esse problema de ser um cara tão solitário, e pelas palavras dele mesmo, ele queria ser visto. Ele queria curtir a vida, porque ele ainda estava novo. Então ele queria prestígio social, ascensão social. E ele só conseguiu isso depois que ele faleceu. Tanto que uma das pessoas compartilhou um print com uma conversa dele onde ele fala: Ah, se eu uma pessoa que tipo conheci ele há poucos dias. Ele falou: Ah, se eu morresse, você se sentiria mal? E a pessoa lá: Ah, me sentiria e tal. E ele tinha esse negócio de ficar falando isso com os outros, tipo: Ah, se eu morresse, você se sentiria mal e tal. Uma pessoa que desesperadamente quer ser vista. E acabou que foi exatamente o que aconteceu. Ele faleceu e foi só nesse momento que as pessoas começaram a olhar para ele. E provavelmente muitas nem estão lá se sentindo tão mal assim. Então é muito triste, isso já me deixa muito triste, só esse fato já é muito triste. E me deixa puto também, porque quando o rapaz estava vivo, todo mundo cagava pra ele. Mas também ele não se ajudava, porque quem realmente se importava com ele afastava. Entendeu? E agora eu rezo muito para que ele não tenha sido condenado, que Deus tenha tido misericórdia da alma dele, que Deus tenha piedade da alma dele, e que ele esteja no purgatório, no máximo. Entendeu? Porque só de imaginar que ele passando a eternidade, sofrendo com tudo que ele sofreu aqui na Terra, só que é elevado à enésima potência e tantos outros pecados que provavelmente ele nem tinha conhecimento, sabe? É triste, porque apesar da vida dele ter sido meio triste, né? O legado da vida dele ter sido uma pessoa depressiva, solitária, com complexos de inferioridade, transtornos depressivos, etc e tal. É legal imaginar eles sendo salvo e mesmo tendo vivido uma vida curta e sofrida, mas curta. E agora ele vai passar a eternidade vivendo
no bem e bom. Eu vivendo bem e vivendo do lado de Deus, sabe? Finalmente acolhido, se sentindo amado, não se sentindo sozinho. Mas as pessoas focam só na parte da vida eterna, da vida terrena. Sendo que o que importa é justamente a eternidade pós-falecimento, né? Essa é a parte mais triste, porque se ele tivesse sido condenado, Deus me livre. Mas se ele tivesse sido condenado, tudo que ele sofreu na terra, ele vai sofrer para sempre no coração dele, na alma dele, só que agora no inferno e para sempre, sem cessar, sem nenhum momento de descanso, de alívio. Então, eu espero genuinamente que ele tenha sido, que Deus tenha sido misericordioso, como ele sempre é, mas que tenha sido misericordioso especificamente com a alma desse indivíduo, e que agora ele esteja num lugar melhor, sabe? Se sentindo genuinamente acolhido, se sentindo amado, sabe? Curado das suas enfermidades mentais, entendeu? Então, é... então é isso, entendeu? É isso. Eu espero genuinamente que ele tenha sido salvo, que ele esteja num lugar melhor, que a sua vida, apesar de ter sido um personagem trágico, sirva de lição para todos nós, que nosso tempo é curto. Nosso tempo é curto na Terra. Então, temos que focar na outra vida, a vida após a morte. E aí sim, nós vamos colher os frutos. Se tivermos vivido uma vida de busca da salvação, nós vamos ser recompensados, entendeu? Se formos, sei lá, se buscarmos em nossa vida desgraças, que Deus mesmo assim nos salve. Porque aos trancos e barrancos, a vontade dele sempre é maior. E a vontade de Deus é nos salvar. Mas isso é uma colaboração. Deus não pode nos obrigar a ser salvos. Nós temos que querer. Então, no final desse vídeo, depois dessas reflexões, eu vou pedir para que você agora, nesse momento, feche os olhos comigo e rezemos um Pai Nosso e um Ave Maria pela alma dessa pessoa. Você pode até não saber o nome dele, mas Deus certamente, vendo a intenção do seu coração, vai acolher a sua oração. Tá bom? Então, pela alma desse que se foi, em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela alma daquele que em vida tanto sofreu pelas enfermidades do mundo e da alma, que Deus nos proteja das tentações que sofremos diariamente, tanto pelo demônio, nosso inimigo, quanto por nós mesmos, em nosso egoísmo, em nosso orgulho, que tantas vezes nos cegam a buscar aquele que nos quer salvar. Pedimos a proteção daquele que tudo pode, que ele nos livre de todo mal. Pedimos também a nossa mãezinha, Virgem Maria, para que nos cubra com seu manto sagrado, nos escondendo dos olhares malditos e invejosos do demônio. E por último, roguemos a São Miguel para que nos fortaleça através de sua intercessão
nos guiando para buscar o nosso Senhor sempre, nos defendendo, nos auxiliando em nossos combates diários contra o pecado, contra a dor, contra a depressão, contra o orgulho. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as ciladas e maldades do demônio. Ordene-lhe Deus e instantemente o pedimos, a vós, príncipe da milícia celeste, precipitai o inferno a Satanás. E aos espíritos malignos que rondam o mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E que Deus possa confortar os corações daqueles que nesse momento sofrem com essa perda dessa pessoa tão jovem e que tinha tanto pela frente. Não deixem que a dor, que o orgulho seguem vocês pela busca da verdade, do belo, do bem. Fujam sempre do mal, fujam sempre de si mesmos, das suas necessidades pecaminosas. E todos os dias possamos ser um pouquinho melhores. Para que, quando morrer, nossa entrada no céu seja um pouco mais fácil. Porque fácil nunca vai ser. Mas antes uma vida de luta, de suor, mas que nos leve aos céus, do que uma vida cheia de prazeres, nos leve ao inferno. Até o próximo vídeo. Tchau.